E começando mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de entrarmos no assunto de hoje, eu peço para você estar se inscrevendo no canal, apertando o sino, compartilhando o vídeo caso você goste, deixando seu gostei, seu comentário. E sem mais delongas, eu quero ir diretamente ao assunto do vídeo, para não ficar um vídeo longo, né? Então, quem me conhece, que já é inscrito meu, já viu os meus vídeos, sabe que eu sou um cara que gosta de falar de tudo aqui no meu canal, né? Meu canal inicialmente era para falar de história, mas vira e mexe eu sempre falo alguma coisa de monarquia, embora a bandana seja republicana, eu sou monarquista, falar algumas coisas, meu ponto de vista acerca de política, alguns assuntos. Mas se tem uma coisa que eu muitas vezes gosto de falar aqui no meu canal, é acerca das coisas acerca de Deus, né? Não de religião, não. Religião cada um tem a sua, todo mundo tem liberdade de crer daquilo que quiser. Mas eu falo das coisas da fé de Deus, né? Tanto é que todo sábado faço um estudo aqui acerca do Apocalipse, né? Não, e olha que meus vídeos de Apocalipse nem são os mais vistos. Mas mesmo assim eu faço porque são coisas que eu gosto de falar, não é? E eu faço sem me importar com visualização ou dislike e tudo mais. E eu sou um cara que crê muito em Deus, né? Eu vejo que minha vida poderia ser muito diferente se eu não acreditasse que existe alguém que vigia, que olha por nós, que nos dá força, visto um mundo que muitas vezes parece que a maldade impera, não é? E assim, cara, como eu falei, eu nunca fui eu não gosto de falar de religião, mas sim de Deus. E essa semana eu vi um vídeo acerca do Gabriel Monteiro, né? E quem é meu inscrito, quem já viu meus vídeos, sabe que que eu gosto muito dos vídeos do Gabriel Monteiro. Um cara conservador, que várias vezes já se colocou numas tretas assim, né? Falando com esquerdistas e tudo mais. E eu gosto muito dele, eu acho ele um rapaz muito inteligente e corajoso, né? Mas ele fez um vídeo falando acerca de ter saído da igreja, acerca dos seus questionamentos, né? E ele comentou que está fora da igreja, mas que tem fé em Deus. Eu falo uma coisa para você, ó. Se eu fosse um cara que me preocupasse muito com religião e tudo mais, eu criticaria ele, né? Mas como eu não sou assim, cara, e vamos deixar claro, velho, vamos deixar claro, né? Eu vejo ele como um cara. É melhor que ele ter esses questionamentos, porque você vai conhecer muito mais acerca das coisas de Deus, questionando, fazendo perguntas, indo atrás dessas respostas, quando é feito com um coração sincero, do que ser um religioso fanático que fica sim, não, sem ao menos ter entendimento, né? Então, ou seja, eu gosto muito da sinceridade do Gabriel Monteiro, né? Ele falou em seu vídeo, fazia questionamentos acerca do porquê na maldade no mundo. E para quem conhece a Bíblia, sabe que nos livros de Provérbios e Eclesiastes, os autores desses livros, ele questiona muito acerca da maldade do homem, da sabedoria, né, do tolo que sempre se balda em sua tolice. E no final, a conclusão que os autores de Eclesiastes e Provérbios chegam é que a vida humana não passa de uma ilusão. E que o melhor é você temer a Deus, não é? Aonde você encontra a verdadeira sabedoria. Né? E Gabriel lhe deixou claro que ele é um rapaz que conhece muito da Bíblia, da teologia, né? E eu não vou criticá-lo por o fato dele não estar numa igreja, né? Como eu falei, fé, cada um tem a sua. Mas eu vou falar uma coisa que é de mim, velho, que é de minha vida. Quem me conhece sabe que eu tenho todos os motivos humanos para não ir mais à igreja, para não orar mais a Deus, para não defender a Bíblia, para não orar. Ou seja, eu tenho todos os motivos do mundo até para ser ateu. Né? Mas por que eu não sou?
Porque quem conhece a minha história sabe que eu nasci e fui criado da Igreja Católica, né? Fui católico até meus 18 anos, fui batizado, fiz primeira comunhão e tudo mais. Depois, junto com minha mãe, eu fui para a igreja evangélica. Nunca neguei o meu passado como católico. E, aliás, eu não faço parte da turminha da Guerra Santa, ou seja, aquela turminha composta por católicos, uma parte de católicos e outra parte de evangélicos que ficam se degladiando, querendo provar quem tem a melhor religião, e quem é a melhor igreja. Não. Vamos parar com isso, né? Quando você entende aquela passagem de Cristo, né? De Jesus com a samaritana, com ela questionando Cristo, né? Ah, que os nossos pais falam para adorar neste monte, mas os judeus falam para adorar no templo. Jesus, por ser judeu, ele nem pega nesse assunto. Ele fala, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. O maior erro do homem é achar que Deus criou a religião. E na verdade Deus não criou a religião, Deus criou o homem. E Deus quer ter um melhor relacionamento com o homem, né? E toda a história da criação, toda a história do relacionamento de Deus com o homem, você vê que Deus ele quer voltar a ter o relacionamento com o homem que ele tinha no passado, não é? Então Deus não criou a religião. Quando você vê Deus conversando com Adão no paraíso, ou com Abraão, como Deus criou a nação de Israel, quando você vê Jesus ensinando os seus mandamentos, você vê que a última coisa que Deus quer é uma religião. Só para você ter uma ideia, Cristo, se você falar que Jesus era cristão, você vai estar cometendo um grande erro, porque Jesus nunca foi cristão. Como assim? Jesus nunca foi cristão? Não. Jesus era judeu, nascido e criado debaixo da lei e das tradições judaicas, né? E viveu cumprindo a lei de Moisés até o fim, né? Até a sua morte, ressurreição e sua ascensão. Nem Moisés, da qual entregou a lei de Deus, nem ele cumpriu 100% a lei que Deus deu ao povo de Israel. E Jesus era perfeito, sendo que nós não. E essa é a dificuldade do relacionamento do homem com Deus. Porque são pessoas de carne e osso, um ser imperfeito, querendo se relacionar com alguém que é perfeito. E você vê Deus, entendeu? Se diminuindo para poder falar com uma raça pequena, miserável e desgraçada, que é o ser humano, não é? Então você vê que Deus não quer uma religião, Deus sim quer um relacionamento com o homem, não é? E por causa disso, e por causa dessa falta de entendimento, muitas pessoas se questionam, e é bom questionar. Quanto mais você questiona, mais próximo da verdade você alcança. E uma das coisas que eu vi do vídeo do Gabriel é que tem alguns questionamentos, como por exemplo, se Deus é tão bom, por que ele permite a maldade do homem? Né? Por que eu tenho que pagar pelos pecados de Adão e Eva? Bem, e é justo ele fazer esse questionamento, né? Aliás, a impressão que dava é que Gabriel, caiu um negócio aqui, Gabriel estava querendo jogar a culpa do erro do homem e Adão e Eva, o que pareceu, né? Mas aí a gente vê que muitas vezes é justo Deus permitir que o homem esteja no estado atual que está, para que o homem possa evoluir, se desenvolver, crescer. Porque às vezes é por debaixo da tribulação que o ser humano cresce, não é? Quando você olha a história de Adão e Eva, por exemplo, você vê que Adão e Eva eles poderiam ter alcançado ali o perdão de Deus, depois de ter comido do fruto, não é? Se eles tivessem chegado diante de Deus, confessado o seu pecado, dito, Senhor, perdoa-nos porque desobedecemos o seu único mandamento, que era não comer o fruto, Deus poderia ter resgatado o homem ali, mas não foi o que aconteceu. Adão jogou a culpa de sua esposa,
Aliás, também jogou a culpa em Deus. Porque ele não disse, a culpa é na minha mulher. Não, mas ele disse, a mulher, Deus, a mulher que tu me destes, me deu do fruto eu comi. Ou seja, a mulher que tu me destes. Né? Como se fosse só culpa de Deus o fato de Eva ser Eva. Né? E Eva jogou a culpa da serpente. Ah, a serpente me enganou. E o diabo, bem, a serpente, bom, era serpente, então ela não tinha mão para acusar ninguém. E aí eu pergunto, será que não é exatamente isso que nós fazemos sempre? Sempre querendo culpar o outro pelos nossos erros? Jogar a culpa do nosso pai, porque aliás, porque eu sou assim, porque o meu pai batia na minha mãe, me maltratava, meu pai era isso, então hoje a minha vida é isso, né? Quantas vezes nós nos jogamos em Deus a culpa porque eu nasci desse jeito ou porque eu nasci nesse país? É muito fácil procurar o culpado. O difícil é nós botarmos a culpa em nós mesmos. Então existem várias questões a serem respondidas. E uma das coisas da qual eu penso, do porquê que Deus muitas vezes permite que o mal aconteça na humanidade, é justamente para que o homem cresça, evolua. É típico o caso do homem que enriquece de repente. Você vê que um homem que é pobre e ganha, de repente, da loteria, 50 milhões da Mega Sena. Você vai ver que esse dinheiro, na maioria das vezes, esse cara não vai se manter rico. Vai pegar esse dinheiro e vai gastar com tudo que ele tem vontade de fazer. Mas aquele que se enriquece trabalhando, estudando, se empenhando, esse vai se manter numa boa condição de vida. Tem muito mais sorte do sucesso. E muitas vezes é um homem. É aquela história, tudo que vem fácil, vai fácil. E Deus não criou um homem para ser um robô, onde tudo que é bom é porque é daquela condição, ó, sim, mestre, não. Deus nos deu livre-arbítrio para que nós possamos saber o que é bom através de nossas próprias experiências. E muitas vezes existe alguém reclamando, se Deus é tão mau, por que ele permite que o mal aconteça? E não me fala de livre-arbítrio. Aí eu te respondo, será que você seria mais feliz vivendo num planeta onde toda a raça humana fosse escrava de um ser maior? Você seria mais feliz assim, tendo que apenas obedecer e nunca questionar? Você seria mais feliz mais assim? Porque Deus, ele tem todo o direito de governar o universo e a raça humana do jeito que ele quiser. Mas pelo seu amor, ele permite que nós tenhamos escolhas. Até mesmo para escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado. Né? Quando você estuda a história de Jó, né, e você vê tudo que o Jó passou, a primeira impressão que você teve é que Deus foi cruel com o Jó. Já que Jó foi um instrumento de uma aposta que ele fez com o diabo. Mas quando você chega no final, lendo todo o livro de Jó, todo o contexto, você vê que Deus abençoou Jó muito mais no seu final do que no início. E Deus não respondeu nenhuma das questões que Jó tinha, mas apenas se apresentou diante de Jó com questões tipo, onde estava tu, Jó, quando eu criei todas as coisas? E no final, Jó disse, antes eu conhecia Deus por ouvir falar, hoje eu vi o Senhor. E muitas vezes é isso que Deus quer. Deus quer ter um relacionamento com o homem, um relacionamento fiel. Mas infelizmente muitas vezes nós só procuramos a Deus depois que passamos por algum momento de dificuldade. Como eu tinha falado, por exemplo, eu tinha falado que eu tinha todos os motivos humanos para não servir a Deus. Né? Meus pais morreram, eu nunca realizei nenhum dos meus sonhos. Né? Gabriel Monteiro disse que tinha um sonho de jogador de futebol. No entanto, às vezes Deus quis que ele não seguisse esse caminho, porque Deus ele seria muito mais útil como um youtuber, policial, salvando vidas, do que sendo um jogador ganhando milhões, não é? E depois se envolvendo aí em escândalos, como aconteceu com o Neymar e outros jogadores de futebol. Às vezes foi um livramento. Né? Enquanto que na minha vida, eu não realizei nenhum dos meus sonhos, estou desempregado,
nunca tive a família que eu tanto quis, né? Meus pais haviam morrido e meu irmão seguiu por caminhos que eu não quero comentar aqui. Mas, no entanto, Deus me deu muito mais do que um homem podia me oferecer, né? Se eu não tivesse encontrado Deus em minha vida, eu poderia hoje estar morto, já que eu sempre tive tendências depressivas, eu tive tendência em pensar muito acerca da morte, né? Até por isso que eu falo tanto de Apocalipse, já que o Apocalipse é a conclusão de tudo. E eu digo que eu tenho muito mais paz hoje, por crer em um Deus que olha por mim, que cuida de mim, do que muitos aí que tem tudo, dinheiro, fama, riqueza, mas não pode pôr a cabeça do travesseiro para dormir, né? Então, humanamente, eu tenho todos os motivos para não servir a Deus. Mas eu creio em um Deus, que por amar tanto o ser humano, entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele creia não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E aí eu pergunto, qual religião, qual das várias crenças fala de um Deus que deu o seu próprio filho por amor ao homem? Sendo que esse filho também é o próprio Deus em si. Ou seja, um Deus que se auto-sacrifica, né? Então, quando eu vejo o Gabriel tendo esses questionamentos, eu não fico triste, eu fico feliz. Porque quanto mais quem mais, Jesus ele fala o seguinte, quem procura, acha. Né? E se você procura com interesse de coração e sinceridade as respostas, Deus concede isso. Porque Jesus fala, me buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele faz questionamentos acerca da igreja. Por que eu tenho que ir à igreja? Eu fui na igreja domingo depois de 4 meses, né, com a igreja fechada. E eu falo uma coisa, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, porque infelizmente para a igreja poder funcionar, muitos irmãos não puderam ir por terem mais de 60 anos, teve que obedecer algumas regras da prefeitura. Então, muitos irmãos que eu amo, não pude ver lá, né? A Alcileia, que me ensinou o Apocalipse, que eu falo todo final de semana, o Dízia, que sempre me tratou como um filho, o Devani, o Adventino, o irmão Rogério e muitos outros irmãos, eu não pude ver, né? Mas a minha alegria é que outros eu pude ver, como o T'Challa, né, meu companheiro, meu amigo Tomás, a sua família, a Amanda, o outro irmão Rogério, o pastor Flávio e outros irmãos, eu pude estar junto, louvando e adorando ao Senhor. Porque a igreja não é só um lugar para você cultuar a Deus, mas também um lugar onde você vai compartilhar da sua fé junto com outras pessoas, não é? E assim, cara, e muitas pessoas criticam a igreja. Falam, mas eu não preciso da igreja, eu não preciso disso, não preciso. Eu posso adorar a Deus sozinho, mas Deus não criou o homem para viver sozinho. Não é bom que o homem viva só, né? Porque Deus, ele é um pai. E todo pai quer que os seus filhos vivam próximo a eles. Por essa razão, você vai encontrar muitos textos como é bom que os irmãos vivam em união. É como o azeite fresco derramado sobre a barba de Arão. E outros textos, como por exemplo, eu falei de Eclesiastes, né? Que diz assim, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. E o seu companheiro, levanta o seu companheiro. Mas ai dos que estiverem só, pois caindo não haverá outro que o levante. Né? Certo que a igreja tem muitos erros. Temos muitos erros dentro da igreja. Né? Jesus mesmo fala que dentro da igreja você vai encontrar o joio e o trigo. Né? O joio, a semente que já está lá para atrapalhar, e o trigo, que é a boa semente, mas você deve separar. Não é? E muitas das vezes as pessoas que criticam a igreja, falam mal da igreja evangélica, da igreja católica, levantando o dedo, acusando, olha só o que esse irmão faz. Esses que muitas vezes criticam, costumam praticar os mesmos erros, ou piores do que aqueles que criticam.
Mas eu falo que é o maior erro da igreja que ela é composta por uma raça miserável, pequena, medíocre e altamente autodestrutiva chamada Homo sapiens. E se você não sabe o que é um Homo sapiens, eu digo que é aquela criatura que aparece no espelho toda vez que você olha no espelho. Porque é isso que nós somos. Dependentes, pequenos, falhos, fracos, procurando algum fio de esperança em alguém que possa nos dar consolo e conforto. Eu falei que o meu irmão, ele andou por caminhos errados. E eu não quero falar esses caminhos aqui. Mas eu digo que o meu relacionamento antes com o meu irmão era como de Jacó e Esaú. Um querendo passar a perna no outro e este querendo matá-lo. E hoje, eu e meu irmão, nós somos mais como os irmãos apóstolos, Tiago e João, os filhos do trovão, né, como Jesus apelidou. Ambos buscando a Deus juntos. Porque Deus fez muito mais pelo meu irmão do que qualquer pessoa pode fazer. Então, o Gabriel Monteiro, eu vejo ele como o caso de Jó. Alguém que antes ouvia falar muito de Deus, mas que precisa conhecê-lo pessoalmente. E muitas vezes não é fácil você seguir uma caminhada cristã. Porque para ser um cristão você tem que negar a si mesmo todos os dias. E não é fácil você negar a si mesmo. Não é fácil você perdoar uma ofensa, perdoar alguém que te maltratou, orar por alguém que te persegue, não é fácil. Não é fácil você querer ver o lado bom de algumas coisas. Não é fácil você tentar ser honesto em um país onde a corrupção muitas vezes parece ser bem mais compensatória. E eu falo uma coisa, eu já perdi todas as minhas esperanças na humanidade. Eu já perdi todas as minhas esperanças na política, todas as minhas esperanças em coisas deste mundo. Mas é justamente por crer em um Deus justo, perfeito, que eu persigo todo dia. Porque eu me recuso a acreditar que eu fui criado unicamente, exclusivamente, apenas para dar prosseguimento a uma espécie que já está indo passo a passo para a autodestruição. Porque isso que é o homem. Porque os maiores cientistas da humanidade já chegaram à conclusão que a humanidade, em um determinado momento, vai entrar em colapso. E qual é a esperança que temos nessa vida? Nenhuma. Por essa razão que Deus fala para nos colocar nossas esperanças nele. Porque Deus, ele é um pai que cuida dos seus filhos e que quer ter um relacionamento fiel, verdadeiro e sincero. Por isso que nos meus vídeos eu não falo de religião. Eu não me importo com isso, né? Se eu chegar alguém aqui, você pode ser católico, espírita, ateu, judeu, umbanda, você pode ser agnóstico, não me importa do que você crê. Se você quiser deixar seu comentário, falar alguma coisa, beleza. Mas é claro que aqueles comentários, tipo de um ateu, por exemplo, querendo zombar da fé cristã, esculachar, acusar, isso eu não, nem perco meu tempo. Eu não perco meu tempo. Eu ignoro e deixo para lá, né? Mas eu respeito o pensamento de todos. E eu sei que nem todo ateu é desse jeito. Muitos são sensatos. Então eu não generalizo as pessoas. Então meu conselho a você, busque a Deus enquanto tem tempo, né? Se você tiver questionamentos, não é errado tê-los. Porque Deus, ele procura realmente ter um relacionamento contigo, né? Enquanto a Gabriel Monteiro, eu espero que ele possa alcançar todas as respostas que ele tem. E espero que ele tenha forças para voltar para a igreja, né? Porque independente do que você fala, a igreja hoje em dia é o último lugar, é o único lugar do mundo, aliás, em que você vai ouvir palavras como amor, salvação, esperança, justiça, porque todas essas coisas o mundo também fala. Mas a justiça do homem é como trapo de imundícia.
O amor do homem é enganoso, né? Os homens são falhos. Porém, nós cremos em um Deus que entregou o seu Filho porque quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com o homem. E o maior erro do homem é querer achar que Deus está tão longe, mas tão longe, que você precisa fazer rituais, ter amuletos, rezas necessárias e todo um esquema de ritual para poder alcançá-lo. Sendo que, na verdade, Deus está próximo de nós. Ele é Pai e nos ama. E quando eu olho para a humanidade, eu vejo que nós já poderíamos estar sido extintos há muito tempo. Mas continuamos persistindo por amor a Deus. Bem, eu não vou me alongar mais, porque acabei fazendo um vídeo muito longo, né? Se você me assistiu até aqui, muito obrigado. Entendeu? Espero que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. E acerca de Daniel Monteiro, oro para que todas as suas respostas todas as suas perguntas estejam sendo respondidas e que ele alcança a graça e que Deus esteja tocando o coração dele, curando-o de todas as suas feridas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e shalom.